O Abdias, ele acreditava que a pessoa negra tinha que estar em todos os espaços, inclusive no espaço político. Então ele foi deputado, foi senador, e uma pessoa de muita projeção. Dizem que os discursos, né, do Abdias eram muito emocionantes de se ouvir. Olá, eu vou falar aqui um pouco sobre um autor que eu gosto muito. Eu falo autor porque esse livro ele vai falar de uma biografia, né, de uma pessoa muito especial que foi considerado uma das pessoas mais brilhantes do século XX, que é o Abdias do Nascimento. Esse livro ele faz parte de uma coleção da editora Mostarda. Então eu trago aqui também alguns outros livros, né, pra gente ver. E eu escolhi Abdias porque eu acho que ele precisaria ser mais conhecido, né, como uma inspiração para as pessoas saberem um pouco mais da história dele. Esses livros todos, eles fazem parte de uma coleção de biografias. E esses livros a gente tem a possibilidade de disponibilizar para crianças, para adultos, porque tem uma linguagem fácil de entender e são pessoas importantes dentro do movimento negro, dentro dessa coleção da Mostarda, que vai trazer aí uma representatividade positiva da pessoa negra, mostrando a vida delas, a história, uma história muitas vezes de superação. Então, o Abdias, ele foi muita coisa. Né? Essa biografia ela traz um pouco da vida do Abdias, mas o Abdias ele foi ator, ele foi escritor, escrevia para teatro, ele foi jornalista, foi professor universitário, foi político, foi pintor. Então eu acho que nos 98 anos de vida dele, ele conseguiu assim revolucionar numa época em que ele nasceu 26 anos depois da data oficial da abolição da escravatura. Então imagina, ele foi uma criança que pegou um período da história do Brasil muito difícil. Era muito difícil ser uma pessoa negra, viver, né, numa família negra no interior do estado de São Paulo, 26 anos depois da escravidão. Então, essa história eu vou pegar alguns pontos, né? Porque eu acho muito interessante realmente as pessoas sentarem e ler. É um livro pequeno, de poucas páginas, mas é muito rico. Então, a infância do Abdias, ela foi uma infância difícil, de muitos desafios. 26 anos depois da escravidão, como era, né? Para uma pessoa negra viver. Ele vem de uma família de poucos recursos financeiros. O pai do Abdias, por exemplo, ele era sapateiro. Mas o Abdias conta que ele não tinha sapato para poder colocar nos próprios pés, mesmo tendo um pai sapateiro. Então, imagina o que é isso, né? E aí, aos poucos, a gente vai conhecendo todas as vitórias que ele teve na vida, principalmente em relação à educação. Ele era uma pessoa muito determinada desde muito cedo, com o exemplo, né, dos avós, que foram escravizados, dos pais. A mãe do Abdias era doceira, o pai, né, sapateiro, e ele era filho junto com mais outros 6 irmãos. E ele acreditava muito na educação. Nessa época, as pessoas negras não podiam estudar. Então, o Abdias, ele trabalhava e estudava o quanto ele podia. Então, ele estudava porque ele foi trabalhar na casa de um médico que tinha uma biblioteca particular. Então, ele começou a estudar muito por vontade mesmo, até se tornar um contador. E, aos poucos, ele foi ganhando toda essa projeção, né, através da educação. Um fato interessante que eu acho para contar, que vocês também vão descobrir melhor, é que o Abdias ele conseguiu viajar pela América Latina inteira com um grupo de poetas. E nessa época ele conheceu o teatro, né? O teatro que era feito, o teatro de rua na época, e uma coisa incomodou muito o Abdias, que foi ver pessoas brancas pintadas de preto para representar atores negros. E ele volta para o Brasil muito incomodado com isso, né? Todos os incômodos que ele tinha na vida, esse foi um incômodo determinante para ele criar o Teatro Experimental do Negro. No Rio de Janeiro, enquanto ele já morava no Rio, ele reuniu ali pessoas que eram empregadas domésticas, porteiros, ou seja, pessoas simples, assim como a origem dele também era simples, e conseguiu colocar essas pessoas num palco para escrever as suas próprias peças, para dirigir, para encenar, numa época em que pessoas negras mal podiam entrar dentro de determinados espaços. O Abdias ele foi revolucionário, né?
E dentre essas pessoas, há algumas vivas até hoje que podem confirmar essa história. Então, a gente tem, além desse livro, né, que é a biografia dele, muitos outros textos, muitas pessoas vivas que participaram, artistas, né, que a gente conhece nos dias de hoje, que podem contar a importância dele, do grupo dele, porque essas pessoas muitas das vezes eram analfabetas. E para ele colocar essas pessoas no palco, ele tinha que primeiro ensiná-las a escrever, a ler, a interpretar o mundo. Então, esse fato eu acho importante contar e vocês vão conhecer um pouco mais quando vocês lerem o livro. O Abdias, ele acreditava que a pessoa negra tinha que estar em todos os espaços, inclusive no espaço político. Então ele foi deputado, foi senador e uma pessoa de muita projeção. Dizem que os discursos, né, do Abdias eram muito emocionantes de se ouvir. Quando foi uma época aí, né, de ditadura militar, ele precisou sair do Brasil, porque ele movimentava muitas pessoas. E na ditadura ele era considerado um subversivo. Então, o Abdias vai morar fora do Brasil. E esse ponto também é importante, porque inconformado que ele era, né, e muito ativo, ele começou a pintar. A gente pode ver, né, em alguns museus as obras da pintura de Abdias que retratam a religião que ele defendia já desde essa época, que é a religião do candomblé. Então a gente vai ver nas pinturas dele muito da representação religiosa de matriz africana, da cultura africana, enfim. Ele foi uma pessoa que fez muitas coisas. Eu acho que é uma pessoa que a gente precisa conhecer, ler, além dos outros livros, né, dessa coleção que são tão importantes, que trazem essa inspiração, né, para a vida de muitas pessoas e principalmente das pessoas negras no Brasil. Então, fica a dica, conheçam esses livros da coleção Mostarda. As crianças podem ler, tem uma linguagem fácil, né, é muito atrativa também. As ilustrações, podem ver aqui, né, que trazem muito da cultura do negro, da pessoa negra nas ilustrações, autores que se dedicaram muito a escrever de uma forma que todas as idades possam ter interesse de procurar mais, conhecer mais da biografia dessas pessoas.